Lucas, capítulo 21. Você que trouxe sua Bíblia, versículo 28. Diz assim: olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Olhai para cima. Irmãos, é uma oportunidade, um privilégio nós estarmos reunidos como igreja. É um privilégio, uma oportunidade. Nós poderíamos não estar aqui, como algumas pessoas não estão mais. Ontem nós vimos uma notícia que foi uma tragédia aqui em Minas Gerais, no Capitólio, um lugar que muitas pessoas almejam conhecer, muitas pessoas se programam para conhecer, e é o que provavelmente aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali. Naquele momento a gente talvez pensa assim: gente, que infantilidade, que ignorância, por que não ouviu, por que não saiu, ou por que foi, né? A gente tende a julgar de alguma forma. Mas o fato, irmãos, é que tem famílias que estão chorando nesse momento. Tem famílias que estão sem chão, porque perderam seus entes queridos, ou porque nem foram encontrados ainda. Isso aconteceu no Capitólio, isso acontece bem próximo de nós. Nós tivemos hoje uma notícia, né? Fabiana foi ver uma pessoa que ela mais, assim, que é mais convívio da mãe dela, e ela descobriu que essa pessoa já faleceu, agora em novembro. Então isso acontece próximo a nós, as pessoas se partem, se vão. Isso pode acontecer comigo, com você a qualquer momento. Mas o fato de nós estarmos aqui vivos, nós cremos que é graça de Deus, é o Senhor que está nos guardando. Então eu queria convidá-los para a gente orar para esse momento, a orar também por essas pessoas que estão com o coração agora em luto, que nós possamos interceder, ser também igreja que intercede, que abençoa o próximo, mesmo quando ele não é tão próximo. Mas provavelmente, ou talvez você conheça alguém que está sofrendo agora, que talvez está passando por um momento de dificuldade, com alguém internado, como é o caso, né, do parente lá do nosso irmão Tiago e Gabi, como é o caso da própria Vitória e Daniel, que estão no final de gravidez e agora testou positivo do Covid, e aí vem esse receio. Nós podemos abençoar orando, e é o que nós temos feito online ali na terça-feira, e nós convidamos a todos participarem. Mas eu queria que vocês orassem nesse momento, por essas famílias, por essas pessoas, e talvez você está aqui e está precisando de uma oração. Talvez você está com o seu coração machucado, ou você está triste, ou está sem direção, ou está com qualquer apreensão. Que Deus possa abençoar você também neste momento. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir em teu nome, para orar ao Senhor, para buscar a tua face, ó Deus, e para sermos igreja que intercede uns pelos outros, como está escrito. A tua palavra diz que nós devemos orar por todos os homens, orar incansavelmente, sem cessar. Nós devemos ser aqueles que abençoam, e neste momento nós estamos nessa condição de poder abençoar, porque nós estamos, ó Pai, seguros. Nós estamos aqui, ó Deus, num lugar, mesmo com todo o barulho, mesmo com todas as pingueiras, Pai, nós estamos protegidos. E quantas pessoas estão agora temerosas em seus lares, ó Pai, pessoas que talvez estejam numa estrada, Pai, assim como aquelas famílias que perderam pessoas ali, ó Deus, naquela cidade, em Capitólio. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada uma dessas pessoas, por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão, ó Deus, inconsoláveis. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, pelo nosso estado. Oramos, Senhor, por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão perdendo, ó Deus, casas, móveis, bens.
por aqueles que estão internados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que em nosso meio precisam, ó Deus, da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nós ministramos, ó Deus, na autoridade do teu santo nome, cura, saúde, milagre, bênção. Abençoa, ó Deus, essas famílias, abençoa esses irmãos, em nome de Jesus, e fale conosco por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Irmãos, alguém pega uma água para mim, por favor. Sequei minha boca. Irmãos, Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. É o que está escrito nessa tradução. Quando Jesus está dando um anúncio profético do fim. E aí eu fiz uma arte, uma chamada, associando a um filme que está aí na moda. Ou seja, está em todos os canais aí, passando, ou seja, no YouTube. A crítica está falando muito, porque ele foi muito comentado. O nome do filme é Don't Look Up. Ah, meu inglês, hein? Fala em línguas, para vocês que não creem. Ou, na nossa tradução, Não Olhe para Cima, dirigido por Adam McKay. E nós temos ali alguns atores que são pessoas conhecidas do meio do cinema americano, né? O Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, o Chris Evans está no filme. Quem é o Chris Evans? O Capitão América. Tem algumas pessoas que nem viram ele lá, mas ele está lá. Enfim, muitas pessoas famosas. Então, uma obra de 75 milhões de dólares, e que fez com que muitas pessoas começassem a falar sobre o filme. Aí eu parei um dia e assisti. Deixa eu ver o que está falando esse filme. Então, fiquei lá 2h40 assistindo aquele filme. O filme faz uma analogia. Talvez eu fale, talvez eu dê algum spoiler. Se eu der spoiler, eu sinto muito. O YouTube, o Twitter, o Facebook já deu muito mais spoiler. Mas o filme faz uma analogia sobre a mudança climática com um cometa. Ou seja, ambos estão vindo. O que eles estão falando sobre mudança climática? As empresas estão produzindo bastante, tem muito carro, tem muita riqueza, né? Está prosperando a tecnologia, mas isso está fazendo com que a mudança, o aquecimento global altere o clima. E alterando o clima, ou seja, com certeza vai vir uma destruição. Então está vindo riqueza, mas essa riqueza vai acabar destruindo a todos. É a mensagem do filme. E o filme traduz isso falando como um cometa. Está vindo um cometa, e o cometa ele tem sim muitas riquezas minerais. Porém, essa riqueza mineral vai destruir o planeta. Então é uma breve analogia. Particularmente não é o que eu acredito, tá, irmãos? Eu não acredito nesse discurso, porque ele é muito envolvido por interesses. Quem faz discursos do tipo acaba falando: olha, você toma um banho de 30 minutos, você tem 2 televisões, você tem um carro aí que consome gás carbônico. Mas as pessoas que estão indo contra e falando isso, tem uma mansão, que é o caso do próprio Leonardo DiCaprio. Ou seja, quanto de luz que ele não deve consumir na casa dele, né? Ou seja, o que nós todos consumimos aqui, talvez no mês ele deve consumir em um dia. Por isso que eu não acredito na mensagem. Mas o filme vai tratar que os cientistas, eles estão alertando sobre essa realidade. Só que as pessoas não estão dando ouvidos para isso. Então eles estão falando: olha, está vindo um cometa. As pessoas, não quero saber. E isso se encaixa muito com o que nós vivemos hoje, inclusive relacionado à política, relacionado a vários outros discursos. Por exemplo, tem muita gente que está falando: olha, as vacinas salvam. E outros falam: as vacinas matam. Tem aqueles que acreditam: olha, eu nem acredito que existe vacina. Então existe de tudo, e é o que, querendo ou não,
nós estamos vivendo. Então, quando a gente assiste um filme como esse, que não foi feito por causa da pandemia, já tinha sido feito antes, né? Escrito antes da pandemia, ele vai tratar algumas questões que vão bater com o nosso momento atual, e acho que por isso, então, ele acaba chamando ou atraindo atenção. O interessante do filme é que quando uma das meninas lá, estudante, uma das cientistas descobre o cometa, e eles fazem o cálculo, ele diz, olha, esse cometa vai cair na Terra daqui a 6 meses e 14 dias. Quando a gente vai brincar um pouco com essas mensagens, porque o filme, querendo ou não, ele não está tratando sobre a questão apocalíptica do fim do mundo, da Bíblia, segundo a Bíblia, mas ele pega elementos. Então, quando a gente pega 6 meses e 14 dias, a gente vai lá em Gênesis, que também fala sobre uma destruição do mundo. Então, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, que é o mesmo período, né, que eles estão falando aqui, está escrito assim: faz para ti uma arca de madeira de golfer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Está se falando do quê? Da arca de Noé, que Deus mandou que Noé fizesse por causa da destruição que viria sobre a terra, com água, misericórdia. Quando nós estávamos descendo, eu, Maria e Denilson no carro ali assim, aí veio uma chuva dessa bem forte. Eu falei assim, se essa chuva continuar desse jeito aí, é o novo dilúvio, porque acaba. Mas Deus prometeu que não acabaria mais com o mundo em água, né? Não quer dizer algumas coisas, né? Mas fazendo essa correlação, nós já temos uma primeira mensagem, que ali está usando uma forma de analogia de destruição. Quando a gente olha para essa passagem, que é narrada do dilúvio, o que Deus fala para Noé? Noé, eu vou acabar com a vida na terra. E é um negócio difícil de se ouvir. Difícil, ainda mais a gente olha para as escrituras e a gente começa a ter conflito. Poxa, mas esse é o mesmo Deus do Novo Testamento? É. Mas as pessoas têm dificuldade, porque senão o Novo Testamento parece que Jesus é mais amoroso. Não, Jesus é o que mais fala sobre o inferno. Ele fala mais sobre o inferno do que sobre os céus. Só que nós não queremos dar ouvido a isso. Pura coincidência, talvez. O filme vai mostrar também que lá tem uma espécie de um Steve Jobs. O nome do CEO lá é Peter. E ele tem, assim, uma tecnologia que revolucionou o mundo. Então ele tem um smartphone, e o smartphone tem um algoritmo que sabe tudo sobre todo mundo. Então o algoritmo administra a vida das pessoas. E a versão do celular, da Bash, que é o nome, é a versão 14.3. Coincidentemente, lá em João 14:3, está escrito assim: quando eu for, eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando você assiste o filme, você entende no final lá um pós-crédito porquê da versão 14.3, ou talvez não entende, talvez só vê que é uma sátira mesmo, como é todo o filme. O fato é que, lendo as escrituras, a gente até consegue fazer uma correlação. Agora a gente olha no filme, os cientistas, eles estão tentando levar uma mensagem. Primeiro eles levam ao presidente: olha, está vindo um cometa, o cometa vai destruir o mundo. E aí a presidente ignora. Eles vão então para a mídia, e aí começa a ficar interessante, ou não, porque a mídia fala: olha, legal, tem uma notícia, o quê? Um cometa vai vir? Tá certo? Tá certo. Ok. Então fica aqui que nós vamos só conversar aqui primeiro com a cantora famosa que acabou de terminar, ou seja, o casamento dela acabou porque o marido dela traiu ela. O marido dela é um DJ famoso, ela é famosa. E aí o programa toma todo este tempo para falar sobre isso.
E aí no final eles... Agora nós temos um assunto aqui. Qual que é o assunto? É o cometa que vai vir, daí a menina acaba ficando desesperada lá e ela é expulsa lá do programa. E quando eles começam a avaliar, ou seja, a situação daquela entrevista, fala assim, olha, ninguém se interessou por vocês. Pessoal, olha só, os picos aqui de curtidas, de likes, de comentários com o casal que acabou de separar, ou seja, de ser traído e tal, está lá no alto. O assunto de vocês está aqui. O pessoal até gostou um pouquinho do cientista, mas você não. O resumo desta obra é que acaba que esse mesmo CEO do celular fala assim, olha, eu tenho uma ideia, vou pegar esse cometa que está vindo e nós vamos, em vez de destruir ele, nós vamos, ou seja, fazer com que ele se quebre em 30 pedaços. Então eu vou usar a tecnologia e nós vamos pegar toda a riqueza mineral que ele tem e vai acabar com o problema da fome, vai acabar com o problema da miséria. Todo mundo vai prosperar com isso. Então as pessoas começam a... Opa, isso é legal. Outros falam assim, não, isso não vai dar certo. E outros começam a falar assim, olha, não existe cometa. Então, o que vocês estão falando é uma loucura. E aí, faltando 25 dias para o cometa chegar, esse cientista acaba sendo chamado lá pela presidente, que precisa de apoio popular, para falar assim, olha, então olha para cima, que vai vir um cometa. E aí a presidente fala assim, não olhem para cima. Ou seja, vocês têm que continuar olhando para cá, para a vida, para a prosperidade, para as coisas. E aí eles pegam então aquela cantora da traição e fazem uma campanha com ela, olha para cima. Ou seja, daí as pessoas começam a olhar. A campanha e o filme é uma sátira, uma zoeira, acaba indo contra aquilo que a gente trata aí de forma muito objetiva, eles tratam de forma subjetiva. E questões como política, família e tantas outras que a gente acaba talvez dando prioridade naquele momento, ele está fazendo uma sátira com isso. Minha opinião sobre este filme, né? Legalzinho, cansativo, acaba sendo muito demorado, acaba sendo uma bobajada, na grande verdade, mas ganhou muita crítica, ou seja, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas odiaram, e o fato é que o que ele está nos mostrando de forma indireta é que os assuntos supérfluos chamou muito mais atenção do que o assunto que verdadeiramente tinha interesse, que é um cometa que estava vindo. Porque quando o cometa aparece, todo mundo agora está olhando, todo mundo começa a olhar para cima. Isso, trazendo para as nossas vidas, a gente começa a pensar o que as pessoas hoje estão preferindo ou estão buscando. O que chama mais atenção? Seria o BBB, né, a Fazenda, o Masterchef, ou qualquer um desses realities? Será que isso chama muito mais a atenção do que a Bíblia para as nossas vidas? A gente poderia começar a fazer essa breve reflexão. E a gente vai entender que o filme, aquilo que o filme está acusando, muitas das vezes é o que nós estamos praticando. Porque isso chama muito a nossa atenção, isso prende a nossa atenção, isso acaba nos fazendo interagir, mas tem uma mensagem da gente olhar para cima, da gente ver o que está vindo, de uma mensagem de urgência, mas muitas das vezes nós estamos simplesmente ignorando, como o filme de fato também está fazendo diante de uma catástrofe mundial. O roteirista do filme ele diz o seguinte, olha, apenas 6 meses da colisão chamaram a atenção da mídia e de um público obcecado por rede social se mostra um desafio chocantemente cômico. Ele diz, o que é preciso fazer para o mundo olhar para cima? Aí você poderia pensar assim, a base do seu sermão é o filme? Que eu gastei um tempo aqui falando sobre. Não. Ou seja, eu só estou usando algo da cultura, algo que está aí, para a gente entender uma realidade, infelizmente triste, que acaba englobando também a igreja. E se nós não atentarmos para isso, se nós não ouvirmos o que está acontecendo,
ou dermos a atenção necessária à palavra de Deus, nós corremos um risco. Assim como acontece naquele filme. A Bíblia precisa de ajuda? Não. Mas eu achei interessante a gente olhar para uma obra e pensar nas Escrituras com base nela. Ou seja, o que está acontecendo conosco, né? Nós somos os filhos da luz. Amém? Aleluia. Ou seja, nós somos alertados a sermos vigilantes o tempo inteiro. A palavra de Deus está dizendo isso. Eu li duas passagens que o filme, né, ele parece fazer uma ligação nesse contexto ali de urgência, que foi a de Noé e a de que Jesus foi preparar lugar. Lá no início, né, quando eu li Lucas 21, ou seja, a Bíblia, Cristo, ele está mandando nós olharmos para cima. Aí, está escrito lá, ó, né? Olhar para cima. Olha, vou até ser mais tranquilite agora. Olharmos não para um cometa, mas para Jesus Cristo. Porque a sua volta é um fato. Amém? Amém? Nós não podemos ignorar um fato. Nós não podemos tratar como um mero evento. Nós não podemos tratar como alguns já anunciaram. Jesus já voltou. Vocês que não entenderam. Quando o Espírito Santo veio, ele voltou. Existe essa mensagem. Ele voltou, então agora ele já está aí. Não existe segunda volta visível. Não, a Bíblia diz que ele voltará. Olha o que está escrito lá em Mateus 24, do versículo 27 em diante. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Aleluia! Para aqueles que são salvos e que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, não como um título de consideração, senhorio, Senhor. Você diz: Jesus, tu és o meu Senhor, tu diz isso. Se tu confessa que Jesus é o teu Senhor, não é porque a gente considera Ele como a gente chega diante de alguém mais velho aí fora e fala assim: o Senhor pode me dar uma atenção? Né? Ou chega diante do seu avô ou de alguém e fala assim: o Senhor. Não é um título de consideração, mas que caracteriza quem Ele realmente é. Ou seja, Ele é Deus. Amém? Jesus é o nosso Deus. E o que Ele espera de nós? O que Ele espera de nós, irmãos? Fidelidade, perseverança e fé. Qual foi a última vez que você falou assim: Jesus, eu te amo? Você já falou isso alguma vez? Você poderia falar agora, né? Vamos falar agora assim: Jesus, eu te amo. Ai, tá tão assim difícil sair. Vamos lá, em coro, um coro celestial. Dificuldade, tem gente que fala assim: não, Jesus, eu te amo. Isso tem que ser algo natural, tem que fluir. Jesus, eu te amo, sabe? Jesus, eu te amo. Como você fala para quem você realmente ama, né? Sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai. Declare isso de vez em quando, assim: Senhor, eu te amo. Tenho nada para falar, porque se eu falar demais, eu vou falar besteira. Mas o que eu posso falar é que eu te amo. E eu preciso cada vez mais de ti. Faça isso. O povo de Deus, muitas vezes, né, cantou os salmos, quando a gente lê as histórias do povo hebreu. Adorou o santo nome. E em seguida, o que eles fizeram? O negaram. Trocaram o Senhor por falsos deuses, por ídolos. Isso aconteceu muitas vezes. E Jesus fala lá em Lucas 6,46: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Pesado, né?
Um senhor, o que faz um senhor? Um rei, um Deus. Ele governa, ele reina, ele é senhor. Um senhor manda, o servo vai. Ou não? Então a gente fala, tu és o meu Senhor. E o Senhor diz, ora sem cessar. E eu não oro. Ou seja, anuncio o Evangelho. E eu não anuncio. Arrependa-se dos seus pecados. E eu não arrependo. Então ele não está sendo Senhor. Você precisa reconhecer ele como seu Senhor. Nós somos salvos. Fomos eleitos no Senhor. Olha só, esse trecho que nós acabamos de ler, se nós somos salvos e eleitos, ele tem que fazer com que a nossa expectativa sobre a volta de Jesus vá lá no alto. A gente tem que ter expectativa. Viver com essa expectativa. Olha, ele vai voltar, ele vai voltar. Ou seja, olhe para cima, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Porque a Bíblia, ou seja, ela está mostrando que a volta de Cristo para nós é o nosso maior, é o ápice da nossa vida, é o ápice da nossa história. Não vai ser a sua aposentadoria, não vai ser a sua herança, seu salário, sua promoção, seu casamento, seus filhos, nada disso, sabe? A Bíblia narra aqui que assim como um raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, cheio de glória. Nós temos que crer que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Os firmamentos serão abalados, toda língua, toda tribo, toda nação o verá e vai reconhecer que ele é Senhor. Isso é a volta do teu Senhor. No soar das trombetas, os anjos vão ajuntar ali os seus escolhidos. Então, se você é salvo, irmão, se delicie com essa notícia. Amém? Já na passagem que foi lida lá, né? Que apontava para Gênesis 6,14, que eu fiz aqui a referência, na arca de Noé. O que está acontecendo? Noé está montando uma arca e o povo está o ridicularizando. Você é um otário. Que, meu Deus, que fanático, que louco. Uma arca? Para que você está fazendo uma arca? Porque Deus disse que vai vir uma chuva e vai acabar com toda a raça, com toda a vida. Então ele mandou fazer uma arca. Nossa, que ridículo. As pessoas trataram como ridículo. Até que enfim ele terminou a arca. Os animais foram enviados por Deus. E as pessoas tiveram que olhar para cima, porque o juízo chegou. E quando eles olharam para cima, veio a chuva. Jesus falou sobre isso, né, irmão? Lá em Lucas 17, versículo 26, ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. O tempo que nós vivemos é este. Cada vez mais envolvidos com nossos próprios interesses. Nós queremos as coisas, né? Estranho. A gente vive pensando em como ganhar mais, como ter mais, como ter mais coisas. Já pensou que todas as coisas eram de graça, até alguém ir lá e colocar um preço? Nós tínhamos tudo, né? Alguém foi lá um dia e colocou um preço para alguma coisa, e agora a gente fica correndo atrás das coisas, de dinheiro para ter as coisas. Eu não sei vocês, mas quando eu assisto uma reportagem onde mostra famílias, por exemplo, que não tem casa direito, ou que não tem nada em casa, e às vezes mostra lá assim uma criança, e você olha o olhar daquela criança assim, tipo, com olhar de fome, né? E você olha para os pais, tem aquele olhar abatido e de terror, do tipo, eu não sei o que eu vou ter para dar de comer amanhã para essas crianças. E aí a gente olha para nós estamos desperdiçando comida, jogando fora, sabe? Jogando fora, literalmente. O que outras pessoas estariam matando para comer. Quando você vê a pessoa mexendo no lixo, né? A pessoa está catando lixo ali, não para pegar lata, essas coisas recicladas, não para procurando comida. Nós estamos envolvidos nesse contexto. Já parou para pensar sobre isso?
Nós fomos influenciados tão pela cultura, pelas coisas que a gente quer. A gente se mata por conta disso, né? Mata de saúde mesmo, trabalhando e tal, porque eu quero. O dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é o nosso tempo. A gente tem que começar a calcular a nossa vida pelo tempo. Por exemplo, quanto custa esse notebook? Né? Você vai falar assim, custa R$3.000. Quanto que eu recebo por dia? Vamos fazer uma conta básica. Eu recebo R$100. Então, para mim ter um notebook desse, vai custar quantos dias da minha vida? Nós temos que começar a avaliar. Porque nós nos matamos por conta das coisas. Esse é o clima que nós estamos vivendo. E esse era o clima na época de Noé. As pessoas estavam fazendo coisas que nós consideramos totalmente aceitáveis. Elas comiam, elas bebiam, elas davam casamento, elas estavam trabalhando, estavam cada um vivendo para si. Nós queremos. Abandonaram ao Senhor, abandonaram e deixou com que a maldade estivesse no coração. E a maldade, muitas das vezes, está no nosso coração, só que a gente acha que a maldade ali é só maldade de chegar e matar o outro. Só que o outro está clamando por uma ajuda. O outro está clamando por um prato de comida. O outro está clamando e nós falamos assim, não, mas eu preciso, eu até poderia dar um prato de comida se eu não tivesse que estar comprando primeiro o meu iPhone. Isso é o mundo que nós estamos vivendo. Nós queremos, nós até podemos achar que não, mas isso já influenciou nossa mente. Influenciou o nosso modo de viver, o nosso jeito, tudo que a gente faz. Ou seja, por que a gente quer o tênis tal, a camisa tal? Porque a marca, né? Ou seja, foi tanto jogada na nossa mente que a gente acredita, é isso que tem valor. Por que você tem uma BMW? Eu queria ter uma BMW. Por que você quer ter uma BMW? Se um Fusca vai te levar no mesmo lugar? É status. Não, ele me dá mais segurança, mas ele vai te dar um custo muito mais alto. Um pneu de uma BMW é 3.000, se eu não me engano. Mas você fala assim, eu quero. Este mundo fez isso conosco. Fez com que a gente olhasse para a coisa e valorizasse a coisa tanto que a pessoa que está ali morrendo não tivesse um valor. Vocês entendem isso? Eu sei que é chato, mas essa é a verdade. E Deus não teve problema em acabar com a raça humana, com a vida humana. Ele fez isso e continuou sendo justo, continuou sendo santo, continuou sendo bom. Ele é Deus. Então, como cristãos, irmãos, nós precisamos nos arrepender se nós estamos vivendo uma vida de cuidar somente de nossos próprios interesses. Amém? Ou não amém? 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é do outro. Olha o que a Bíblia diz. Mas nós fazemos vista grossa para isso. João 15, 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. E nós estamos amando uns aos outros. Aí você fala assim, eu amo os irmãos da igreja. Só que o Senhor disse para nós amarmos o nosso inimigo. E é fácil amar o inimigo? Não é fácil. Isso é evangelho. 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Ou seja, a palavra de Deus está nos dando direção direta. Ou nós lemos e consideramos que é a vontade do Senhor, lembra do Senhor, né? E não a intenção, não, ou seja, um discurso de orientação. Olha, seria legal se vocês cristãos amassem uns aos outros. É assim que ele diz? Não, ele dá uma ordem, né? É uma ordem, irmãos. E eu sei que é difícil, às vezes a gente ouvir isso. Porque aonde está a bênção, né? Eu quero a bênção. Minha bênção, pastor, eu vim buscar a bênção. A bênção é nós nos convertermos. A bênção é nós nos arrependermos. A bênção é nós sermos transformados. O mundo dizendo, vem para cá, o Senhor diz, vai para lá, e você realmente ir para lá. Isso é a bênção. Porque aí você está agradando ao teu Senhor. E agradar ao teu Senhor, às vezes, vai fazer com que você sinta dor, sofra. Jesus disse assim, olha, se você quer vir após mim,
negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou, não é fácil, irmãos, não é. Se fosse fácil, você continuaria na sua vida totalmente individual, egocêntrica, aí no mundo, buscando seus próprios interesses, seus próprios prazeres, alimentando o seu próprio ego. Por que o casamento é um símbolo da união mística que há entre Cristo e a igreja? Porque Cristo amou o mundo, ou seja, amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. É um ato de renúncia, é um ato de amor, é um ato de graça, é um ato de misericórdia. Isso é ser igreja. Amém? Porém, volto lá no capítulo 21 de Lucas. E eu já estou quase acabando. 21, versículo 25. Agora eu vou ler um pouco antes até chegar no 28. Olha o que Jesus diz para aqueles que não são crentes. O Mateus 24 eu li para você que é crente. Amém? Você que é salvo. Você que reconheceu Jesus como teu Senhor. Você que caminha com Cristo. Você vai estar jubilante com a volta de Cristo. Tem que estar. Se você não escuta muito sobre isso, sobre a volta de Jesus, por isso é um assunto mais ou menos, que você seja impactado um pouco hoje, não por mim, porque eu não tenho essa capacidade, mas pelo Espírito te tocando no seu coração, falando assim, olha, Jesus vai voltar e te sacudir. E você vai subir com Ele, você vai estar transformado com Ele. Agora, para aquele que não é crente, olha o que diz, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, terror, angústia, pelo bramido do mar, ou seja, nós estamos falando aqui de tsunamis. Se você é salvo, se você crê em Jesus e aguarda a sua volta, este texto não tem que te causar terror. Amém? Mas, como eu disse aqui, a expectativa de ver o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. Agora, se você não é convertido, não é um crente em Jesus Cristo, se ninguém sabe que você é um cristão, porque você esconde isso nas mídias sociais, na escola, no trabalho, na família, meu Deus. Esta angústia que a Bíblia descreve pode estar falando com você, pode estar falando de você. Se você não se arrepender dos seus pecados e vir para Cristo, para Ele te salvar, essa mensagem de terror pode estar sendo narrada para você nesta noite. O versículo 28 é: olhai para cima. Crentes, né? Vocês que estão aqui, você tem que olhar para este mundo tão distraído e tão embasbacado com a tecnologia, né? E com as coisas, como eu já disse, né? E tem que ter compaixão deles. Como? Anunciando a salvação, anunciando a Jesus, anunciando a Cristo. Como diz lá em Isaías 55:6, enquanto se pode achar. Nós devemos ser porta-vozes da salvação. Eu fico lendo O Peregrino de John Bunyan, eu acho aquilo ali sensacional. Sensacional. Se você não leu, você tem que parar um dia, assim, vou ler, assim, e ver que cabeça daquele homem, escrever aquilo ali preso. E como que assim, ele conseguiu ilustrar tão bem, aquilo ali
Ou seja, melhor que esse filme Não Olhar para Cima 1000 vezes. Até o filme não acho tão bom, mas o texto, né? Como ele conseguiu ilustrar, eu venho da cidade da destruição. Ele falou assim, morar na cidade da destruição tem alguma coisa que já está nos anunciando que está errado. O nome da cidade é Cidade da Destruição, pelo amor de Deus. E as pessoas, não, mas você está doido? Irmãos, as pessoas estão entregando a vida à tecnologia. Né, os algoritmos, como lá no filme, eles estão comprando por nós. O algoritmo sabe o que você navega, sabe o que você vê, sabe o que você gosta, sabe o que você pesquisa. É por isso que ele te manda lá para você comprar, e você compra uma coisa que você não vai usar nunca. Ou uma coisa que você usa durante igual criança, né? Comprar, legal, daqui a pouco já é largado. Está comprando por nós. Nós estamos confiando a nossa família, já parou para pensar em máquinas? Eu tenho certeza que todos, a maioria aqui, né? Exceção daqueles que estão morando bem pertinho aqui agora, a maioria vem de carro. Nós confiamos a nossa vida, a nossa família a uma máquina. A pneu de borracha, a um eletrônico, a gasolina, que é totalmente inflamável. Nós confiamos. A gente entra no avião, no metrô, né? A gente está passando mal, a gente toma um remédio. Você engola um comprimido lá que você acredita que aquilo ali, ou seja, foi feito na melhor da intenção. A gente come aquilo que a gente não viu como foi plantado, como foi, né, ou seja, transportado. A gente faz pedido no iFood lá e come, né? Olha só, nós confiamos nessas coisas. Nós confiamos no dinheiro, né? Um papel. E a gente percebe, as pessoas entregam a vida a estudo. Isso é quase que dizer, não olhe para cima. Não olhe para cima. Olha para as coisas, elas estão guardando você. Olha para seu dinheiro, olha para sua classe social, olha para o seu carro, para sua casa. Olha para você, não olhe para cima. Mas eu quero que todos nós que venhamos sim olhar para cima, olhar para Cristo, sabe? Que nós venhamos ser salvos, realmente, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Se você está aqui essa noite, de repente você está andando distante de Cristo, hoje é dia de arrepender, porque Ele está voltando. E como eu comecei aqui falando, infelizmente, de tragédias, pessoas que partiram, nós não sabemos se o Senhor vai voltar para nós amanhã. Ele vai voltar um dia para todos, mas Ele pode voltar individualmente para qualquer um de nós, quando Ele nos chamar. Hoje é o teu dia, vem. Ou nós iremos para o descanso, ou nós iremos para o tormento. É a Bíblia que diz isso, não eu. Amém? Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, você tem que arrepender. É bem isso. E crer no Evangelho. É a mensagem que a gente prega. Jesus disse, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se você está cansado deste mundo, cansado dessa correria, cansado de ficar correndo atrás das coisas e nunca chegando a lugar nenhum, para hoje, em nome de Jesus, venha a Cristo. Saiba que, porém, que ninguém pode ir a Ele se o Pai não o trouxer. Então, se você for, é porque Ele está te trazendo em amor para Ele. Jeremias 31:3, né? De longe me deixou o Senhor dizendo assim, olha, com amor eterno eu te amei, com a minha misericórdia eu te atraí para perto de mim mesmo. Se você nunca caminhou na fé cristã, não é batizado, né? Eu só interajo um pouco com isso. Arrependa-se hoje, venha hoje para o Senhor. Não espere amanhã. Jesus está voltando. Olhe para cima, porque o seu Salvador vem de lá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos dá garantia que o Senhor está conosco todos os dias,
A tua palavra nos mostra que o Senhor vai voltar para nos levar para junto de ti. E nós seremos transformados. Como o corpo do Senhor, nós também seremos glorificados. Pai, nos basta o Senhor, Pai. Mas não somente isso nós teremos estando em ti, mas todo o teu reino nos é oferecido por conta da obra de Jesus Cristo em nosso lugar, morrendo naquela cruz. Por isso eu te peço nesta noite, aquele que está, ó Deus, afastado, aquele que está longe, aquele que não te reconheceu como o único Senhor e Salvador, mas que está aqui nessa noite, que o Senhor possa salvá-lo. O Senhor possa, no momento, ó Deus, desta confissão de arrependimento do teu filho, da forma que ele sabe dizer ou ela sabe dizer, que o Senhor possa ouvir, o Senhor possa salvar, que o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, possa interceder por teus filhos aqui nesta noite. Que haja salvação, que haja arrependimento, que haja transformação do nosso caráter, ó Deus, e da nossa vida diante de ti, diante deste mundo. Que nós venhamos sim olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem a salvação. Em nome de Jesus. Amém.